Você pode até achar que o seu problema é falta de direção, que é dúvida ou até mesmo insegurança. Mas observe o seguinte, observe isso com muita honestidade. O que realmente está te travando é o que você não confia em você. Perceba o seguinte, perceba que enquanto isso não mudar, você vai continuar adiando decisões, você vai continuar duvidando do que você sente e pior, você vai permanecer no mesmo lugar. Fique comigo até o final desse vídeo. Você vai entender em que momentos você quebra a sua própria confiança e como você vai começar a mudar isso na prática, a reconstruir dentro de você a sua segurança. Agora observe comigo, não tente apenas usar o seu lado racional. Imagine que você está no seu dia a dia e aí surgiu uma ideia, algo que você poderia fazer na sua vida, algo importante, um passo, uma decisão. Naquele primeiro instante, parece que está tudo bem claro. A resposta vem simples, direta, você sabe o que você vai fazer, aí você continua naquele momento e aí algo muda dentro de você. Surge um pensamento que acaba mudando tudo. Será que é isso mesmo? Aí parece um novelo de linha, aí surge outro. E se não der certo? E pior, acho melhor deixar isso para depois. Agora observe isso com atenção. Perceba, você não perdeu a clareza. A ideia, ela veio. Você entrou na dúvida. Perceba isso, sinta isso. Antes era um movimento, a ideia surgiu. Agora existe uma hesitação. E aí o que é que você faz diante da hesitação? O que é que você acaba fazendo? Você não decide. Você acaba adiando. Você deixa aquilo que você teve como ideia para depois. Agora permaneça mais um pouco. Entenda o seguinte, porque nesse momento parece que é algo simples, né? Parece que é algo pequeno, mas ele se repete. Imagine o seguinte, imagine uma outra situação. Você está em um ambiente com outras pessoas, né? Um ambiente com um grupo de pessoas. Pode ser uma reunião, pode ser um grupo de amigos, um treinamento, algo que você está no meio de outras pessoas. E aí alguém desse grupo fala algo. E enquanto você escuta, você percebe que aquilo ali não faz sentido para você. E aí você sente a vontade de expressar a sua opinião sobre aquela pauta, sobre aquele assunto. Surge aquela resposta dentro de você, muito clara, você tem vontade de se expressar. Você sabe o que você pode dizer naquele momento. E aí agora observe esse momento com calma. Você olha ao redor, você percebe o ambiente, percebe as pessoas, e aí você prefere se calar. Surge dentro de você aquele pensamento: será que eu falo mesmo isso? Será? Será que eu vou falar isso para essas pessoas? Aí você se cala. Percebe o que é que aconteceu dentro de você? Você acabou recuando. Um leve recuo, uma insegurança, um ajuste. E aí você decide que não vai falar. A conversa continua, mas dentro de você surge um incômodo. Você já não está mais igual. Você guardou para você algo que você queria explanar, mas resolveu guardar. E isso acaba gerando um incômodo dentro de você. Não porque você não sabia o que dizer, você sabia. Mas você não queria sustentar o que você tinha de posicionamento. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes isso já ocorreu com você? Quantas vezes você deixou de se expressar? Agora vamos ainda mais fundo. Imagine um momento simples. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Não é nada complexo. Algo ali do seu dia a dia, do seu cotidiano. Você sente
uma resposta ali interna. Ela vem rápida. É uma decisão clara. Algo ali que está bem claro para você. Mas aí você começa a se questionar. E se não foi isso? E se eu estiver errado? Você entende? Era algo do seu cotidiano. Observe o que acontece com você nesse momento. Você saiu da percepção e entrou na dúvida. E quando você entra mais nessa dúvida, menos você está se escutando. E quanto menos você se escuta, menos você confia. Percebe isso? Isso acaba virando um ciclo dentro de você. Acaba virando um padrão que você inconscientemente carrega. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade. Eu sou terapeuta e mentora. E o que eu mais vejo no dia a dia, no meu trabalho, o que eu mais observo, são pessoas que sabem, elas têm conhecimento, elas têm bagagem, elas percebem, elas sentem, mas elas não sustentam aquilo que tem dentro delas. E com o tempo, elas começam a depender do externo. Elas se desconectam da essência que tem dentro delas. A opinião dos outros tem peso, elas acabam tendo receio na confirmação, elas precisam da confirmação dos outros, elas acabam não confiando nelas mesmas. E talvez agora venha o ponto mais importante, talvez, desse vídeo. E eu quero que você observe com a seguinte atenção. Na próxima vez que você perceber algo, pare. Não tente responder automaticamente. Observe o que surge depois. Observe o pensamento que tenta fazer você duvidar de você mesmo. Observe o seu impulso de recuar. Apenas observe. Não tenha medo de observar. E permaneça nessa observação. Permaneça nesse lugar aí por algum tempo. Observe. Perceba por segundos. Sinta o desconforto de você não ter certeza. Mas não fuja. Não fuja dessa percepção. E faça agora algo diferente. Ao invés de você voltar atrás imediatamente, sustente a sua posição. Se sustente nesse momento. Se sustente naquilo que você já percebeu, mesmo que seja por pouco tempo. Tome consciência. Agora imagine o seguinte. Imagine você agindo a partir disso. Imagine você tomando decisão. Imagine você se posicionando. Imagine você seguindo exatamente aquilo que você sentiu. Sinta isso. Porque é exatamente isso que você não está acostumado a fazer e você mexe com essa sua programação, que é exatamente isso que te trava no dia a dia. E agora comece pequeno, não tente fazer coisas grandes de imediato. Comece com decisões pequenas, em situações que sejam do seu dia a dia, mas que sejam situações pequenas. Sustente o que você percebe e aí você vai aumentando um pouco mais, porque é exatamente assim que você começa a reconstruir a confiança que você acabou, em algum momento, perdendo. Não com afirmação, mas com experiência. E aos poucos, você começa a se ouvir mais. E quando você escuta mais, você ouve mais, você passa a confiar mais em você. E quando você confia mais em você, você começa a agir diferente. Por quê? Porque de alguma forma a identidade começa a mudar. E quando você age, a sua vida começa a mudar. Você começa a confiar mais em você. Você tem mais segurança nos seus posicionamentos. Então perceba, você nunca esteve travado. Você só deixou de confiar em você. Percebe isso? E quando você começa a se escutar de verdade, tudo começa a se reorganizar. Tudo começa a se reorganizar dentro de você. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender que essa percepção de segurança, muitas vezes, ela está rodando numa programação inconsciente. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, porque aqui você aprende a se perceber para viver com muito mais consciência. Até o próximo vídeo, até lá!